Deus para que o Espírito Santo possa nos ensinar a palavra desta noite. Pai, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco esta noite através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza ao entendimento. Que o Teu Espírito nos faça entender a Tua palavra para o nosso crescimento espiritual. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Judas capítulo 1, versículo 16 ao 18. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos disseram, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, continuando o estudo da carta de Judas, né? Estamos chegando já no final, né? Judas só tem um capítulo, né? E estamos beirando já ao final. Irmãos, nestes 3 versículos, Judas vem nos mostrar como eram esses falsos mestres que adentraram a igreja, né? Como era o comportamento deles, o que saía desses homens. Judas aqui mostra, irmãos, que esses homens eram homens murmuradores, queixosos, que buscavam amizade para querer algo em troca, né? Então Judas aqui começa a mostrar o perfil desses falsos mestres, né? Neste versículo, Judas descreve o comportamento e o caráter dos falsos mestres que estavam influenciando pessoas dentro das igrejas. Então Judas vem aqui mostrar o comportamento e o caráter desses falsos mestres que adentraram a igreja. A preocupação de Judas não era apenas com as falsas doutrinas, tinha algo a mais, irmãos, mas também com a corrupção moral dessas pessoas. Judas estava ali preocupado com as falsas doutrinas que esses homens traziam para a igreja, mas também tinha algo pior, que era este comportamento desses falsos mestres corromper os irmãos da igreja, né? Corromper a moral desses irmãos, os bons costumes, né? E o que é corromper a moral? É a deteriorização dos valores éticos, da honra e dos costumes de um indivíduo ou de uma sociedade. Então Judas estava ali muito preocupado com os irmãos, porque esses homens conduziam a corrupção moral daqueles que eles influenciavam, né? Para deteriorar os valores éticos, a honra, os bons costumes. Então esses homens não só disseminavam falsas doutrinas, mas também corrompia a honra das pessoas, corrompia a ética e os bons costumes, né? E aqui nós começamos, irmãos. Estes são os murmuradores. No versículo 16, no início do 16, esses são os murmuradores. São pessoas que vivem reclamando e criticando. Pessoas que vivem reclamando e criticando são murmuradores. A murmuração na Bíblia geralmente revela, olha o que revela a murmuração: insatisfação, rebeldia, falta de confiança em Deus. Então todos aqueles irmãos que andam murmurando, falando mal, nada está bom, né? Isso indica o que? Insatisfação. Esses falsos mestres, falsos irmãos em Cristo,
eles não tinham satisfação, eles eram rebeldes, falta de confiança em Deus. Então isso nos mostra também, irmãos, aqueles que gostam de murmurar andam da mesma forma, são insatisfeitos, são rebeldes, não confiam em Deus, né? Assim como o povo de Israel murmurou no deserto, essas pessoas demonstravam um coração descontente. Deus tira o povo do Egito com mão forte, conduz pelo deserto, alimenta, sustenta, traz água, traz tudo, mas naquele meio ali havia pessoas que murmuravam, né? Achavam ruim. Deus, eu quero carne, Deus mandava carne, eles achavam ruim o maná caia do céu, eles criticavam. Então, essas pessoas tinham um coração descontente, irmãos, um coração que não era para a vontade de Deus, um coração que era corrompido, irmãos, né? Nada estava bom e sempre andava em murmuração. E Judas diz que esses falsos mestres eram assim, murmurentos, falavam mal, né? Nada estava bom, né? E aqui, irmãos, os queixosos, Judas chama eles também de queixosos, refere-se àqueles que nunca estão satisfeitos com a própria condição. Então esses homens nunca estavam satisfeitos com as condições dele. Então Judas chama eles de queixosos, né? Porque nada estava bom para eles, né? E hoje em dia nós convivemos com pessoas assim, irmãos, queixosos, que nada está bom, nada chega, nada basta, né? Vivem reclamando da vida, culpando outros, demonstrando ingratidão. Olha como essas pessoas são. Elas reclamam da vida, culpam outras pessoas e demonstra ingratidão. Nós vivemos com pessoas assim, irmãos. Pessoas que demonstram ingratidão. Você ajuda, mas as pessoas não são gratas, né? Reclamam da vida, joga culpa em outras pessoas, né? E esses homens eram assim. Judas mostra que o problema era espiritual. Essas pessoas vivem um problema espiritual e não apenas emocional, né? Vem o lado emocional, mas também esses homens são envolvidos em algo espiritual, irmãos, que não permitem que eles tenham a satisfação, não tenham a plena paz de Cristo. Nada presta, nada está bom, né? Esses homens não conseguem ter a paz de Cristo, porque o coração deles estavam corrompidos, irmãos. Continuando, irmãos, que andam segundo as suas concupiscências. Aqui que é o problema. Por que essas pessoas são murmuradores, queixosos? Porque eles andam segundo as suas concupiscências. O que é a concupiscência? Concupiscência significa desejos carnais ou paixões pecaminosas. Por que esses homens eram assim? Murmuradores, queixosos. Porque eles deixavam o coração, irmãos, em desejos carnais. A vontade do coração dele estava inclinada a desejos carnais, a paixões pecaminosas. Esses homens eram corrompidos, por isso que a paz de Cristo não estava sobre eles. E andavam segundo a vontade do coração dele, segundo os desejos carnais e paixões pecaminosas. Essas pessoas seguiam os próprios desejos, buscando prazer e vantagem pessoal. O que eles queriam era isso, seguir a sua própria vontade, eles buscavam prazer pessoal, né? Ignoravam a vontade de Deus. Deus, em primeiro lugar, para eles não era o privilégio, não. Em primeiro lugar era a vontade deles, o desejo deles. Por isso que eles murmuravam, que eles eram queixosos, porque eles deixavam o desejo da carne falar mais alto.
O comportamento deles eram guiados pelo ego e não pela santidade, irmãos. Isso é algo que nós sempre devemos estar analisando em nossa vida, irmãos, para não deixar que a carne fale mais alto. E a carne falando mais alto, irmãos, ela vai apontar para si, ela vai desejar o que é para ela, né? Se nós não atentarmos a isso, vamos permitir que o nosso ego, o nosso eu, o velho homem, a velha mulher, retorne. E retornando, vamos ser homens e mulheres que andam segundo os desejos dos nossos corações. E vamos se corromper. O que acontecia com esses homens era isso. O desejo deles falava mais alto do que a busca da santidade, a entrega a Cristo, a vida santa. E assim, esses homens eram corrompidos por isso. E Judas diz, e cuja boca profere palavras arrogantes. Olha o que sai da boca dele. Jesus diz, o que sai da tua boca está cheio o coração. Da boca desses homens falavam palavras arrogantes. Judas denuncia o orgulho dessas pessoas. Eram pessoas orgulhosas. Elas usavam palavras impressionantes, discursos exagerados, aparência de sabedoria espiritual, mas suas palavras escondiam arrogância e vaidade. Irmãos, hoje vivemos num tempo que há muitas pessoas desta forma, irmãos. Muitos líderes, muitas pessoas que estão conduzindo a igreja são dessa forma aqui, né? Eles são orgulhosos, né? Arrogantes, têm palavras impressionantes para impressionar as pessoas, discursos exagerados, aparência de sabedoria, irmãos, sabedoria espiritual, mas as suas palavras escondem arrogância e vaidade, irmãos. Era o perfil desses homens que estavam invadindo a igreja ali. E Judas vem para combater, escreve essa carta para combater a intenção desses homens. Olha o que eles buscavam, irmãos, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Então esses homens tinham um direcionamento. Eles viviam segundo o desejo da carne, eles eram orgulhosos, mas eles queriam algo em troca. É o que hoje vemos na atualidade, irmãos. Muitas igrejas lotadas com milagres, prodígios, mas esses homens querem algo em troca, irmãos. Eles exigem algo em troca, né? Isso significa bajular e elogiar alguém para obter benefícios próprios. Olha o que eles faziam, eles bajulavam, elogiavam alguém para obter benefícios. Essas pessoas manipulavam relacionamentos, aproximavam-se de pessoas influentes, buscavam vantagens pessoais. Olha o direcionamento das pessoas que estavam entrando na igreja, irmãos. Eles manipulavam relacionamentos, eles aproximavam de pessoas influentes. Por quê? Para buscar vantagens pessoais. Então esses homens estavam completamente na carne, irmãos. Não tinha nada de espiritual. O desejo deles era entrar na igreja e destruir, né? Não tinha nada para ajudar o crescimento da igreja, ajudar os irmãos, não. Se ele fizesse algo, eles estavam querendo algo em troca. Judas condena a falsidade e o interesse egoísta dentro da comunidade espiritual. Isso não pode acontecer dentro da igreja, irmãos. A igreja é um lugar santo. A igreja é um lugar onde o Espírito Santo habita, trabalha, conduz, né? A igreja é um lugar de amor. Então esses direcionamentos não podem existir.
Judas aqui condena a falsidade, né? E o interesse egoísta desses homens dentro da comunidade. Então aqui, irmãos, a igreja não pode ter esses direcionamentos. A igreja é um lugar para acolher, para ajudar, para andar junto, para dividir, né? Para orar junto, para estar se alegrando junto, se entristecendo junto. A igreja é para isso. A igreja não é algo que uma pessoa tem que ganhar e a outra perder. Não, irmãos. Na igreja todos têm que ganhar igualmente, como era a igreja de Atos ali, né? Os irmãos que tinham mais condição vendiam os seus bens e repartia de acordo à necessidade de cada irmão, né? E todos ficavam felizes, todos se alimentavam, todos se vestiam com aquela porção que aquele irmão doava à igreja. Porque naquela época nada era de ninguém, era de todo mundo. Se ele tinha um alimento, dividia para todos, ajudava todos, né? É assim que é a igreja. Agora vamos entrar no 17, irmãos. Neste versículo, Judas muda o foco. Versículo 17. Depois de alertar sobre os falsos mestres, ele passa a encorajar os irmãos fiéis. A palavra mais mostra um contraste. Os falsos mestres vivem no erro. Os crentes devem permanecer firmes na verdade. Glória a Deus. Hoje, irmãos, vivemos de um tempo que a igreja está sendo bombardeada por falsas doutrinas, falsos mestres, falsos crentes. Mas, irmãos, apesar de tudo isso que está acontecendo, aqueles que são verdadeiros devem permanecer na verdade, irmãos. Nós não podemos olhar para essas coisas que estão acontecendo e perder o foco. Não. Ao contrário, devemos continuar firmes. Se aquele escandaliza, se aquele se desvia, deixa ele lá. Mas nós devemos permanecer na verdade. É isso que Judas diz aqui, ó. Os falsos mestres vivem no erro. Eles vão viver no erro. Eles vão ser conduzidos de acordo com o que eles querem. Mas nós, que queremos a verdade, devemos permanecer na verdade, irmãos. Como Noé. Noé estava no meio da podridão, irmãos. Aquela época era uma época podre. Uma época que acontecia muitas e muitas coisas. E Noé estava naquele meio e Deus achou graça aos olhos de Noé. Por quê? Noé escolheu ser separado, irmãos. Noé não quis se introduzir naquela podridão, ele quis ficar longe daquilo. Então hoje, nos tempos que vivemos, irmãos, vemos tempos difíceis, coisas que estão se levantando, que a gente nem imagina está se levantando aí, ó. Nós devemos fazer o quê? Permanecer na verdade. Aconteça o que acontecer, não sair da verdade, porque é essa verdade que vai nos manter de pé, irmãos. É a verdade da palavra que vai nos permanecer de pé. Amém. Até o dia da nossa redenção. Agora vamos entrar no 17, irmãos. Porém, amados, olha como Judas começa esse versículo. Porém, amados, Judas chama os cristãos de amado, porque eram queridos por Deus, faziam parte do povo fiel, precisava ser fortalecido espiritualmente. Judas chama, irmãos, aqueles irmãos fiéis de amados de Deus. E Judas vê a necessidade desses irmãos para ser fortalecido espiritualmente neste tempo que homens estavam se introduzindo na igreja para destruir. E Judas vê aqueles fiéis que permanecem firmes, então ele olha para eles e muda o foco agora. Judas agora começa a fortalecer esses irmãos que são fiéis. Judas chama os cristãos de amados, porque era querido por Deus.
Deus, fazia parte do povo fiel, precisava ser fortalecido espiritualmente. Então Judas começa a fortalecer os irmãos que permanecem firme na doutrina. Mas trazendo uma mensagem dura, Judas fala com cuidado pastoral e amor. É isso, irmãos, que muitos pastores não têm hoje em dia. O pastor, irmãos, tem que falar forte? Tem que chamar o irmão para a verdade? Tem. Mas esse falar forte, esse chamar, tem que ser com amor, irmãos. Tem que ser com amor. Tem que ter paciência, tem que ter calma. Isso mostra que a correção bíblica deve ser acompanhada de amor e preocupação genuína, irmãos. Aqui, irmãos, a gente não pode, o irmão está ali meieiro, a gente não pode pegar esse irmão, botar para fora, brigar, discutir. Não, irmãos, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter preocupação. Por quê, irmãos? Porque esta pessoa é um servo do Senhor. Pode estar um momento ali que não está entendendo as coisas. Então, se você não tiver amor para conduzir, você vai botar o irmão para correr. Então, Judas diz aqui, com amor e preocupação genuína. Ele trouxe uma palavra dura, mas com amor e preocupação com os irmãos fiéis que estavam de pé, Continuando, irmãos, o 17 ainda. Lembrai-vos das palavras. 17. Lembrai-vos das palavras. Judas orienta os cristãos a recordar os ensinos recebidos. A ideia é não esquecer a verdade, permanecer firme na palavra, conservar a doutrina apostólica. Irmãos, neste tempo aqui de Judas, onde a igreja estava sendo bombardeada por falsos mestres, Judas vem trazer aos irmãos a lembrança da palavra que os apóstolos pregaram. Judas traz os irmãos para a palavra de Deus. No meio daquele fogo cruzado, de homens corrompidos, homens que entravam na igreja para ganhar, ter lucro, Judas chama os fiéis para permanecer na doutrina dos apóstolos, irmãos. Hoje, no tempo que vivemos, vemos muitas coisas erradas, vemos muitas doutrinas, falsos mestres, há um monte aí, Mas o que nós devemos fazer nesse tempo que nós vivemos, trazendo para nós hoje? Nós devemos permanecer na palavra de Deus, irmãos. Não podemos sair da palavra, porque estas palavras, irmãos, que nos permite estar de pé, firme, O engano vai se levantar aí, irmãos. O engano vai se levantar. A palavra de Deus vai ser questionada. As pessoas vão se desviar da palavra de Deus, porque o que vai se levantar aí vai ser algo que a gente nem imagina, irmãos. E as palavras de Deus vai ficar em contradição, segundo os homens. Porque se Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a humanidade, como é que existe outro planeta com outra criação, se foi só esse que Deus fez? Ele diz em sua palavra. Como é que agora vai se levantar outra criação? Então, irmãos, o engano que vai vir, as pessoas vão questionar a palavra de Deus. Poxa, Deus disse que criou o homem e a mulher, os animais, e tem outro planeta, que vem seres de outro planeta. Então vai ser um questionamento. Mas aqueles que permanecem na palavra, na doutrina dos apóstolos, não será abalado. Por quê? Ele sabe que a palavra é verdade. E o que se levantar aí, ele sabe que é mentira. Porque nós somos conduzidos pela a palavra de Deus, que é a verdade. Então, Judas aqui, naquele tempo, Judas chama os irmãos a recordar
os ensinos dos apóstolos. Não? Judas orienta os cristãos a recordarem os ensinos recebidos. A ideia é não esquecer a verdade, permanecer firme na palavra, conservar a doutrina dos apóstolos, irmãos. É assim que nós não vamos ser enganados. Então, conservar a palavra, firme na palavra, não sair dessa palavra. A memória espiritual, irmãos, protege contra o engano. Se essas palavras estiverem na sua mente, cravada, no teu coração, se tu lê, tu guarda, tu pratica, você vai ser protegido contra o engano, irmãos. O que se levantar aí, você está guardado, porque o seu direcionamento é a palavra de Deus e nada mais. Aqueles que andam em dúvida, incerteza, serão abalados, serão enganados, irão tomar a rasteira. Mas aquele que permanece firme na palavra, que confia só na palavra, a memória espiritual protege contra enganos. Não adianta se levantar o que for aí, você não vai ser enganado. O cristão precisa conhecer as Escrituras. Por isso que é importante, irmão, a gente estar sempre debaixo da palavra, sempre estudando, sempre lendo, procurando conhecimento da palavra. O cristão tem que conhecer, lembrar os ensinos de Cristo, discernir o erro pela verdade. Quando nós temos essa palavra no nosso coração, o que se levantar aí, nós olhamos e pela palavra nós julgamos, errado. Esse ensinamento não é certo. Esse ensinamento é errado. Por quê? Porque a palavra diz que não é certo. Hoje nós estamos aí rodeados de vários ensinamentos que não provêm da palavra de Deus. E como você vai detectar isso? Se você conhece a palavra, você vai detectar na hora. Exato? Não procede da palavra de Deus. Isso tem nada a ver com a palavra. Então, não presta, não quero. Continuando, irmãos. O que foram proferidos, o 17 ainda, o que foram proferidos. Os acontecimentos já haviam sido anunciados antecipadamente. O que estava acontecendo ali no tempo de Judas na igreja já tinha sido anunciado, já tinha sido proclamado antecipadamente. Os apóstolos tinham alertado que surgirão falsos mestres, haveria apostasia, muitos seguiriam desejos pecaminosos. Então, o que estava acontecendo ali na igreja, ali em Judas, ali? Os apóstolos já tinham falado do que ia acontecer. Falsos mestres, haveria apostasia, muitos se desviaria através de desejos pecaminosos. Então, não era novidade, irmãos. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Muitos anos atrás, os apóstolos profetizavam que chegaria o tempo que haveriam falsos mestres. Jesus falava sobre isso. Haveria falsos mestres, haveriam falsos cristos. Então, irmão, assim, a gente vai ser enganado se a gente quiser, irmãos. Porque a palavra fala sobre isso. A palavra já alerta sobre isso. Os apóstolos, bem antes, já tinham falado. Falsos mestres, haveria apostasia, muitos seguiriam desejos pecaminosos. O que estava acontecendo ali já tinham profetizado. Portanto, os cristãos não deveriam se surpreender. Nós, hoje em dia, irmãos, não temos que nos se surpreender, irmãos, do que está acontecendo. Nós não é para ficar assustado, irmãos, porque a palavra de Deus já fala sobre isso, anuncia sobre isso. Nós devemos ficar atentos para o que virá acontecer aí, já preparado, esperando, aguardando, mas
já sabendo, já tendo entendimento que isso tudo irá acontecer, né? A palavra do Senhor tem que se mostrar, irmãos, né? Tem que ser verídico. Então, o que nós devemos fazer? Nos guardar, irmãos. Nos guardar debaixo da palavra do Senhor, né? Os falsos mestres reclamam, vivem para satisfazer desejos carnais, são arrogantes, manipulam pessoas. Os falsos mestres. O cristão fiel, irmãos, ó, deve lembrar da palavra, permanecer firme na verdade, confiar nos ensinamentos apostólicos, irmãos. Amém. Tempos difíceis virão, irmãos. O que é que nós devemos fazer? Lembrar da palavra de Deus, permanecer na verdade, não dar ouvido, irmãos, ao erro, confiar nos ensinamentos apostólicos. Essa é a nossa segurança, né? É isso que vai nos guardar diante de tanto engano, irmãos, e tanta coisa que vai se levantar, falsos profetas, homens fazendo prodígios e maravilhas, né? O que vai nos blindar é isso, ó, lembrar da palavra. A palavra já profetizou sobre isso. Permanecer na verdade, no ensinamento apostólico, né? Firme no que os apóstolos disseram, né? Firme no que o Senhor Jesus Cristo fala em sua palavra, para que nós possamos ser guardados do engano que virá, né? Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.